O que eu falo aqui, o que eu levo, o que eu esclareço, o que eu mostro nos meus vídeos de instruções é muito sério, irmão. São pontos escuros que a multidão não consegue ver. Por quê? Porque estão nas trevas. Estão privados da verdade. Eu quero chamar sua atenção para você ser prudente, estar mais atento a ouvir, analisar, usar o raciocínio e o entendimento, do que a viver dentro de sacrifício de tolo, de emocionalismo, de movimentos, de supersticionismos. Eu convido você a ser prudente, estar sendo guiado e dirigido pela luz de Deus, que é a palavra. Muita gente não percebe aquilo que eu mostro aqui, porque está nas trevas, sem entendimento da verdade. Por não conhecer a verdade, são levados e conduzidos dentro de uma situação de mentira, de erro, de engano, com as suas mentes, seu entendimento entenubrecido, não entendendo o que estão fazendo, nem tampouco tendo razão nem raciocínio daquilo que estão vivendo e praticando em nome de fé em Deus. Se uma pessoa tiver um raciocínio, for uma pessoa consciente, lúcida, sóbria, ela vai refletir, ela vai analisar as coisas, ela não vai viver isso que hoje a multidão estão vivendo dentro de igrejas dos homens, locais, instituições, sistema. Se uma pessoa usar a inteligência, a lucidez, a sobriedade, o entendimento dentro das escrituras, ela não segue essas doutrinas, ela não segue esses movimentos, ela não se deixa ser conduzida por esses homens que ensinam mentiras e enganos em nome de Deus, falsificadores da palavra, deturpadores da verdade do evangelho de Cristo. Uma pessoa que está lúcida, sóbria, consciente, que examina as escrituras, que é prudente, persevera na doutrina de Cristo, buscando se conduzir por ela, não vive isso que essa multidão está vivendo dentro das muitas igrejas. Esses movimentos pagãos, em nome de culto a Deus, essas manifestações demoníacas, em nome de poder de Deus, essas visões, revelações mentirosas, em nome de revelação, profecia de Deus, tudo é mentira. E a mentira é fácil de se descobrir quando você conhece a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pois, quem conhece a verdade não é preso dentro da direção mentirosa. A mentira é uma prisão. A mentira é uma escravidão. A mentira oprime, impede o homem de ser bem-aventurado. Logo, a mentira é tudo aquilo que não condiz com o que Jesus trouxe. Porque Jesus é a verdade, Jesus é o caminho, Jesus é a vida, Jesus é o meio de chegar a Deus, Jesus é o conhecimento de Deus, Jesus é a luz de Deus, Jesus é o ponto central para a vida com Deus. Logo, quando o homem não está nisso, ele está nas trevas, ele está na mentira, ele está preso, privado do conhecimento de Deus. Não porque ele não teve a oportunidade, ele tem. Mas ele prefere, ele escolhe continuar na mentira, porque aonde ele tem satisfação, aonde é confortável, aonde é prazeroso, aonde é agradável a ele. Você está entendendo isso? A própria Bíblia vai dizer isso. Os homens amaram mais as trevas do que a luz, e não quiseram vir para a luz para que as suas obras, que eram mais, não fossem reprovadas. E a palavra de Deus vai dizer isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Preste atenção você, meu amigo. Esse texto que eu falei agora está lá em João, Evangelho segundo escreveu o apóstolo João, no capítulo 3, versículo 19 ao 21. Dá uma lidinha lá.
E olha o texto que eu vou falar agora, que está em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do versículo 10 ao 12. E Deus permitirá a operação do erro, para que creiam na mentira, todos aqueles que não creram na verdade para se salvarem. Antes estiveram na iniquidade, tiveram prazer no erro, na mentira, no pecado. Eis a causa da condenação, porque não aceitaram, o texto diz isso. Examine lá, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 10 ao versículo 12. Não aceitaram, não amaram, não receberam o amor da verdade para se salvarem. Por isso que vão ser condenados, porque permitiram, permaneceram, escolheram estar na mentira, que lhe é agradável. Meus amados irmãos, prestem atenção. Eu trago sempre nas minhas lives de instruções a luz de Deus para iluminar a tua mente. Aqui, ó. A palavra ela é pregada como lâmpada e luz para conduzir o nosso caminhar com Deus. O povo hoje caminha com Deus dentro da emoção, dentro do sentir. Não, você está sentindo, Deus está aqui. Sinta, como é que eu vou sentir? Eu tenho que crer com raciocínio, com entendimento pela palavra. O que é que principia a presença de Deus em algum local na minha vida? Não é eu sentir, não é eu me arrepiar, não é eu sentir a emoção. É eu ter consciência de que estou na palavra. Deus está aonde tem a palavra sendo guardada com devoção, submissão. Jesus não disse que Deus está em alguém se ele sentir. Jesus disse, se vocês guardarem a minha palavra, eu estarei em vocês. Se vocês estiverem em mim, as minhas palavras estiverem em vós. Jesus não mandou sentir, Jesus nunca ensinou ninguém a sentir nada para saber que Deus está ali. Porque a emoção engana o coração. Muitos estão sendo enganados pela emoção. Muitos estão vivendo manifestações demoníacas. Muitos estão sendo possessos dentro de um transe, vivendo uma manifestação dentro das igrejas que não é o poder de Deus, que não é a ação do Espírito Santo. É demônios tirando a razão, o raciocínio desse povo, levando esse povo à embriaguez, perdendo o sentido, a noção, a razão, a consciência. O cara cai, se embola, o cara pula, o cara grita, o cara roda, o cara faz gesto, o cara se manifesta. Tudo isso é manifestação demoníaca. Evangelista Wellington, irmão Wellington, não diga isso não, o senhor está julgando, não bote a mão não, eu boto a mão, boto o pé, boto o corpo, eu entro de cara, eu entro com tudo, rapaz. Porque eu estou na palavra, eu estou na autoridade de Deus. O Espírito Santo não toma posse de ninguém para estar derrubando no chão, para estar falando palavras que ninguém entende, para estar gritando no meio do povo, feito doido, correndo para um lado, correndo para o outro, fazendo gestos, sambando, pulando, gritando. O Espírito Santo não toma ninguém para essas palhaçadas. Quem faz o homem de palhaço é o diabo. Rapaz, vem cá comigo, vem cá. Usa a tua mente um pouco aí. Raciocina um pouco com essa mente que Deus te deu para ter a razão e a noção das coisas. Observa uma coisa que eu vou te falar agora. Observa e analisa o que eu vou te falar agora. Para tudo agora. Usa a razão, a consciência, a lógica, com o entendimento na palavra. Não usa a tua emoção não. Tua emoção está te desviando de Deus. Usa a razão. Imagina aí comigo. Imagina Jesus no Sermão da Montanha. Imagina os apóstolos pregando para a congregação. Imaginou? Agora tu imagina eles pulando, cortando laço. Tu imagina eles falando reteté, pra lebre comer alface, lechubracama, não sei o quê. Tu imagina os apóstolos correndo para um lado, correndo para o outro, fazendo espalhafatace, gritando, cortando laço. Rapaz, o Espírito Santo não me deixa entender isso.
O Espírito Santo me mostra a sobriedade, a seriedade, a sabedoria que os apóstolos pregavam. Jesus, ele nunca criou esse movimento para trazer poder de Deus. O poder de Deus está na palavra, quando é pregada, ensinada, instruída, orientada, para que quem ouça, entenda, escute, compreenda, receba, creia e seja bem-aventurado. Não é para ninguém estar gritando, entrar na emoção, no reteté, no prá, no pri, no pró, pular, gritar, correr, falar a língua que ninguém entende. Não, gente. Despertem, saiam desses meios. Olha, eu estava vendo uma postagem aqui no Face. Uma igreja, lá Assembleia do Brás, lá do Rio de Janeiro, tem uma postagem aqui no Face. É assunto de domínio público, eu posso falar. Eu não posso falar da pessoa particular. Rapaz, o culto que estavam mostrando dentro dessa igreja começou do púlpito, porque essas palhaçadas, esses movimentos pagãos, essa manifestação diabólica, começa no púlpito, porque já vem de lá, porque é de lá que centraliza toda a palhaçada e o movimento de demônio no meio da igreja, é do púlpito, porque se no púlpito tivesse um homem sério, compromissado com a doutrina de Cristo, com o Evangelho, com Deus, não tinha isso. E já começou do púlpito, o povo tudo gritando, outro pulando, um corria da ponta do púlpito para outra, outro arrodeava, outro fazia isso, outro pegava o outro no braço, saía os dois assim, dentro da igreja. A igreja todinha, o pessoal virou uma bagunça. Um corria para o lado, um corria para o outro, virou aquele movimento de bagunça, um misturado com o outro. Não é o poder de Deus, é a manifestação, não. É a desordem de Satanás no meio do povo de Deus. É manifestação de espíritos enganadores, demônios. Não é poder do Espírito Santo. Não é cheio de unção e de graça do Espírito Santo. É cheio de desequilíbrio, embriaguez. É cheio de manifestação demoníaca. Não é de Deus. Os demônios tomam o povo dentro dos terreiros de uma forma. Dentro dessas igrejas, está tomando do mesmo jeito. O povo falando endemoniado com uma voz diferente, porque eu prego assim, eu falo assim, a minha voz é essa, não muda. Mesmo eu pregando, eu prego do mesmo jeito. Mas tem pregador não, que quando pega o microfone parece que ele recebeu a unção, é um sobrenatural. Ele cria uma atmosfera de poder, ele cria de logo, Deus está aqui. E Deus não estava não, é? Deus não está no povo não, é? O lugar de Deus está não é ali quando ele pega o microfone para pregar. O lugar de Deus está é eu e você que estamos em Cristo. Se não estiver em Cristo, Deus não está em lugar nenhum. Se não estiver em Cristo, o que está aí no meio desse povo é juízo. É a ira de Deus. Gente, saiam desse meio em nome de Jesus. Rapaz, leiam a Bíblia, leiam as cartas apostólicas, leia a biografia de Jesus, o ensino de Jesus, o que ele ensinou, o comportamento dos apóstolos, a orientação para a igreja. Não tem nada disso que esse povo vive hoje, gente. Dentro da doutrina de Cristo, dentro do que Cristo ensinou, não tem nada disso do que esse povo vive hoje, dizendo que é poder de Deus. Não existe isso. Não existe um texto na Bíblia que mostre uma baderna dessa que hoje se vive dentro das igrejas com o nome de poder de Deus. Aí teve um irmão que disse para mim, não, mas os apóstolos lá no Pentecostes desceu o poder. Não teve reteté, nem pra, nem tititi. Não teve corre-corre ali, não teve meninice ali, não teve movimento nenhum desses demoníacos que hoje tem dentro das igrejas. O que teve ali foi palavras inteligentes, conscientes, que o povo estava pregando, glorificando a Jesus, para que os outros entendessem. Não é essa bagunça dentro desses movimentos de igreja, que ninguém entende nada, e o pregador diz, não busca entender não, é mistério, não. É engano de Satanás, porque Deus não quer a sua igreja dentro de mistério. Deus quer a sua igreja lúcida, sóbria, com inteligência, entendendo, compreendendo e analisando as coisas espirituais para não ser levado ao engano. Tem esse negócio de mistério não. Não busque entender não. Busque entender sim. Isso aí já vai de encontro ao que Deus pede de nós.
Todo pregador que diz isso já vai de encontro à palavra de Deus. Olha, não busque entender não, é mistério. Não julgue não, a palavra manda julgar. A palavra manda ser prudente, examinar as escrituras. E se alguém vir até você e não traz a doutrina de Cristo, não receba. Notai aqueles no nosso meio que não condiz com a doutrina de Cristo. Sai do meio deles, não te concorda com eles, não compactua com eles. A palavra manda a gente analisar os espíritos, fazer prova se as coisas que estão acontecendo é de Deus. E como é que eu posso fazer prova? Não é dentro de uma campanha de poder, de jejum, de oração. É na campanha da leitura da palavra, do ensino, do aprendizado da palavra. Portaria? Tá no P, liga 93. É no ensino da palavra, irmãos. É o ensino da palavra que ilumina a nossa mente. É o ensino da palavra que nos dá o conhecimento de Deus. Porque Deus, Ele quer que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Deus, Ele quer um povo com entendimento, para que esse povo não venha a ser destruído. Porque o povo de Deus, no período do profeta Oséias, foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Oséias 4:6. Deus, Ele quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O apóstolo Paulo vai dizer que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Cegar o entendimento é tirar o consciente, é tirar a razão, é tirar a inteligência. Muitos estão perdidos, cegos e mortos, porque não tem o conhecimento de Deus para se defender do engano de Satanás. Porque não podemos vencer as coisas espirituais dentro da visão carnal. É pelas coisas espirituais. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. E para vencer essa luta espiritual, não é com movimento de poder, de culto, de campanha, disso, daquilo, outro. É com o conhecimento da palavra. É usando a espada do Espírito. Esta palavra é quem nos protege, nos guarda e nos dá a direção para não se desviar dela. Por isso que Deus disse a Josué: tenha esforço, tenha bom ânimo, Josué, para fazer tudo conforme está escrito na minha lei. E dela não te desvie nem para a direita, nem para a esquerda, mas seja prudentemente a andar em tudo que ela te conduz. Esse povo vivendo dentro desses movimentos. Porque o profeta, Deus está usando o profeta, Deus está usando o pregador, Deus está criando um movimento, Deus está falando, Deus está entregando, Deus está dando bandeja, Deus está dando profecia. É aqui, ó meu irmão. A igreja de Jesus Cristo tem que congregar para receber o ensino, porque é o ensino que edifica, que fortalece, que dá instrução, que dá ensino, que dá orientação. O apóstolo Paulo vai dizer que toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa. Para quê? Para ensinar, corrigir, redarguir, instruir em justiça todo homem de Deus, para que sejam perfeitos e perfeitamente instruído para toda boa obra. Você só pode chegar à perfeição do conhecimento da fé verdadeira em Deus, para uma vida de boa obra, para uma vida aprovada por Deus, se tiver aqui, ó. Busca apresentar aprovado diante de Deus, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneje bem a palavra. Não é visão, revelação, profecia, reteté, não, meus irmãos. Eu falo assim, sabe por quê? Que eu fico indignado com a multidão desse povo que não quer dar ouvido à verdade e perecerão. Quem tem ouvido para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Cuida de ti da doutrina. Quem crê que creia, quem deixar de crer que deixe. Meus irmãos, saia desses movimentos, irmão. É pessoas manifestadas não pelo poder de Deus. Pessoas embriagadas, perdendo a razão, o equilíbrio, perdendo o sentido, vivendo dentro de movimentos vãs, pagãos, místicos, aonde o diabo se ir andando no meio desse povo, levando esse povo a um transe, a uma manifestação, muitos possessos por demônios, e o povo não está percebendo, não está vigiando, vivendo esses movimentos anátema, dentro desses cultos malditos chamados de culto a Deus, dentro dessas muitas igrejas que não tem nada a ver com a igreja de Deus. Igreja de Deus são pessoas que se congregam, aonde tem um grupo de membros congregados, ali está uma fração da igreja de Cristo, e tem que se congregar, não é para viver a formalidade dentro de nenhum local. Nós temos que congregar um com o outro para a edificação, para ter o conhecimento, a instrução, o ensino, a correção, a orientação da palavra de Deus. Não é para viver esses cultos de atração, esses cultos de apresentação, esses cultos de entretenimento, esses cultos
satisfatório que o povo está enchendo igreja para viver suas sociais, sua formalidade, suas devocionais, não a Deus, porque não estão na palavra, as suas religiões, as suas instituições, dentro do engano dos seus líderes, são cegos guiando cegos, e todos cairão no abismo se não se converter, e não se arrepender e não voltar enquanto é tempo. Aqui você ouve a verdade que liberta. Esse é o meu compromisso. Evangelista Wellington Ramos, o meu compromisso é pregar a verdade do Evangelho de Cristo, nada além dessa verdade. Doa em quem doer, goste quem gostar, mas a verdade tem que ser pregada. E a minha boca protesta, daqui sai, daqui toca a trombeta de Deus, advertindo todos os moradores da terra que se arrependam, que se convertam, ouçam a palavra de Deus para que vivam, porque senão permanecerão mortos e sofrerão dano da segunda morte, que é a grande eternidade sem Deus, o castigo e a condenação eterna. Desperta tu que dormes, porque Cristo está te esclarecendo.